O Palmeiras fez duas tentativas para contratar Danilo, jogador do Botafogo, e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto se ainda há uma possibilidade de essa história avançar. Falo sobre saída no Palmeiras, a chance de um meio atacante emprestado ser negociado em definitivo. Palmeiras fortíssimo como mandante. Falo também sobre Palmeiras e São Paulo, clássico marcado para as semifinais do Campeonato Paulista. Para completar, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com informações importantes de mercado. A janela de transferências para contratações de atletas se encerra em 3 de março, mas há uma brecha para os clubes brasileiros, que vão poder registrar jogadores novos que tenham disputado os campeonatos estaduais até 27 de março. Então, a verdade é que a janela de 3 de março funciona mais para jogadores que possam vir de fora ou que não disputaram um campeonato estadual. Outra informação importante, a Copa do Brasil desse ano vai permitir que o atleta dispute essa competição por 2 times diferentes. A única regra em relação a isso é de que esse jogador vai poder mudar de clube até a 5ª fase. Depois disso, não pode mais mudar de clube. Só para citar um exemplo, o Maceió, atacante da Portuguesa, ele pode entrar em campo na quinta-feira pela Copa do Brasil pela Lusa, e isso ainda vai lhe permitir jogar por um outro clube, desde que a transferência aconteça antes da 5ª fase. Hora de falar sobre o Palmeiras, fortíssimo dentro de casa. Você sabe que o Palmeiras enfrentará o São Paulo como mandante em jogo único nas semifinais do Campeonato Paulista. A Federação Paulista definiu nessa segunda-feira que a partida está marcada para sábado, ou melhor, para domingo às 20h30 na Arena Barueri. E o Palmeiras vai levar uma invencibilidade de 8 partidas como mandante na Arena Barueri. O Palmeiras não perde dentro de casa desde agosto de 2025. Nesse período foram 20 jogos disputados. Nessa sequência de 8 jogos sem perder, o Palmeiras ainda venceu Corinthians, São Paulo, Santos, Mirassol, Vitória e Capivariano. Importante registrar que em caso de empate no tempo normal entre São Paulo e Palmeiras na Arena Barueri, decisão vai para os pênaltis e a partir daí conheceremos o primeiro classificado para a final do Campeonato Paulista. O segundo classificado sai do duelo entre Novo Horizontino e Corinthians, que se enfrentam no sábado em Novo Horizonte, a partir das 20h30. E o Palmeiras terá pela frente nas semifinais do Campeonato Paulista um adversário indigesto, pelo menos em relação ao retrospecto. São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram em 22 mata-matas e o São Paulo tem amplo domínio. Foram 17 vitórias do São Paulo contra apenas 5 do Palmeiras. Quando eu falo em vitórias, eu falo em classificações. São Paulo conseguiu avançar ao ser campeão 17 vezes contra apenas 5 do Verdão. É bem verdade que o Palmeiras foi o último a conseguir levar vantagem nesse clássico. Foi no Campeonato Paulista de 2025. Mas nos 3 duelos anteriores, quem havia passado foi o São Paulo. O Tricolor se classificou contra o Palmeiras nas 8ª e 4ª de final da Copa do Brasil de 22 e 23 e venceu a Supercopa do Brasil em cima do Verdão em 2024. Jogo único, Arena Barueri. Para você, quem é favorito a passar para a final, use o espaço para comentário, já registre sua opinião, beleza? Já o Palmeiras deve ganhar grana com um meio atacante que não conseguiu vingar com a camisa alviverde. Eu me refiro a Rômulo, que está deitando e rolando no Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. São 7 jogos, 5 gols e 3 assistências, ou seja, o cara tem mais participações em gol do que partidas disputadas. Ele é o primeiro em assistências no Paulistão, é o primeiro em chances criadas, o segundo em gols marcados e o segundo em participações em gols. O que chama atenção é o fato de o Rômulo com a camisa do Palmeiras não ter conseguido vingar. Ele foi comprado do mesmo Novo Horizontino por 6 milhões de reais, mas no Verdão só conseguiu atuar 16 vezes, tendo sido emprestado para o Ceará e agora para o Novo Horizontino. Há sondagens de 2 clubes do exterior e uma sondagem de um time da Série A. Nenhuma proposta oficial. O que o Palmeiras tem colocado na mesa é de que só aceita negociar o Rômulo em definitivo, senão ele permanece emprestado ao Novo Horizontino e a ideia é de recuperar os 6 milhões de reais e ter lucro com a operação. De fato, o Rômulo tem jogado muita bola no Campeonato Paulista. Ainda há alguma chance de Danilo, meio-campista do Botafogo, virar reforço do Palmeiras. O Verdão fez
duas tentativas para ficar com o jogador nessa janela de transferências. A primeira delas contava com uma ida do Danilo à justiça. O Botafogo, ao saber dessa história, resolveu pagar tudo o que devia para o atleta. E a chance de rescisão de contrato via tribunais acabou melando. Na sequência, o Palmeiras apresentou uma oferta de 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. John Textor recusou a oferta. Vale a lembrança de que o combinado entre Botafogo e Nottingham Forest foi para a compra do Danilo por 22 milhões de euros. Diante desse cenário, e voltando a receber absolutamente em dia, Danilo está decidido a permanecer no Botafogo e nem tem mais conversas com o Palmeiras. Até porque dentro de campo as coisas têm funcionado muito bem. O técnico Martin Anselmi gosta demais do Danilo e tem dado uma liberdade que poucas vezes o volante teve. Tanto é que em 7 partidas na atual temporada, Danilo já tem 4 gols marcados e pisa muito mais na área adversária do que nos tempos de Nottingham Forest e também de Palmeiras. Diante desse cenário, o projeto do Danilo é continuar se valorizando no Botafogo, tentar conquistar títulos e esperar por propostas do futebol europeu. Palmeiras, que gostaria de ter o atleta formado em sua base, vai precisar buscar outras alternativas. Tratativas pelo zagueiro Nino também seguem bastante complicadas. E você, o que pensa sobre Danilo, Nino, reforços do Palmeiras? Comente o que quiser. O que falta para Marcos Lamáquia, filho do dono da Crefisa e enteado de Leila Pereira, se tornar dono da SAF do Vasco, que dá para garantir que as negociações estão, de fato, em estágio avançado. As partes negociam nesse momento a assinatura de um memorando de entendimentos que permitiria ao clube chamar uma Assembleia Geral de Sócios para votar a venda da SAF Cruz Maltina. Importante registrar que, se aprovada pelos sócios, a SAF vascaína iria a leilão, mas tendo Marcos Lamáquia como prioridade na compra. Operação que poderia gerar num investimento de 2 bilhões de reais ao longo dos 5 próximos anos. Lamáquia está disposto a ficar com 70% a 90% das ações. Você pode estar se perguntando sobre os 31% que pertencem à 777. A empresa faliu e foi assumida pela ACAP. Existem 2 alternativas para esse cenário. A primeira delas, de a justiça dar um parecer a favor do Vasco, repassando esse percentual para o clube por conta da falência da 777. Mas existe uma outra negociação envolvendo o Vasco, Lamáquia e a ACAP. As partes, Vasco e Lamáquia, estão dispostos a pagar entre 60 e 90 milhões de reais para recuperarem os 31% das ações. A tendência é que esse acordo avance nos próximos dias, semanas, e até a metade do ano tenhamos o Vasco com um novo dono. Há quem imagine, inclusive, que todos os últimos investimentos de contratações importantes já tenham participação do filho de José Roberto Lamáquia. O pai, que é dono da Crefisa, monitorava a chance de investir no Vasco já há bastante tempo, ainda quando o Pedrinho era apenas um candidato à presidência. Num primeiro momento ele cogitou se tornar dono dos name rights de São Januário e depois até em se tornar patrocinador do clube. Repercussão entre dirigentes e conselheiros do Palmeiras ficou ruim para ele e para Leila Pereira. No fim das contas, o filho dele, Marcos Lamáquia, é quem está mais perto de assumir o Cruz Maltina. Você gosta da ideia? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala, rapaziada, chega deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar sempre atualizado nas últimas informações do maior clube do Brasil. Então, rapaziada, peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações, que sabemos que é super importante, combinado? A gente encerra essa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço no seu coraçãozinho e até o próximo vídeo. Vamos que vamos que vamos que vamos!